Tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Os tratados internacionais de direitos humanos representam acordos firmados entre nações com o objetivo de garantir e proteger direitos fundamentais, que são considerados universais e invioláveis. Esses direitos abarcam temas como liberdade, igualdade, justiça, integridade física e psicológica, entre outros aspectos essenciais para a dignidade humana. No contexto do Brasil, a adesão a tratados internacionais de direitos humanos possui grande relevância, uma vez que o país se compromete a respeitar e implementar essas normas no seu ordenamento jurídico, promovendo uma série de garantias para seus cidadãos. O processo de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil é regido por procedimentos específicos que buscam garantir que esses tratados sejam harmonizados com a Constituição Federal de 1988. A Constituição estabelece os mecanismos pelos quais o Brasil pode adotar normas internacionais, respeitando a soberania nacional ao mesmo tempo que se alinha com a comunidade internacional na proteção dos direitos humanos. Dessa forma, ao aderir a esses tratados, o Brasil compromete-se a respeitar e implementar em seu território os princípios e direitos neles estabelecidos. Esses tratados ingressam no ordenamento jurídico brasileiro de duas formas principais, cada uma conferindo um status jurídico específico às normas de direitos humanos que compõem o tratado. A primeira possibilidade é a incorporação com equivalência às emendas constitucionais. Nesse caso, o tratado internacional é submetido a um processo de aprovação que exige votação em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, com um quórum de 3/5 dos membros em cada turno. Esse processo confere ao tratado o mesmo nível hierárquico das emendas à Constituição Federal de 1988, o que significa que ele se torna uma norma com força constitucional, reforçando sua posição e importância no sistema jurídico brasileiro. Para que um tratado de direitos humanos alcance essa equivalência às emendas constitucionais, é necessário um quórum qualificado no Congresso Nacional, ou seja, uma aprovação mais rígida que aquela exigida para a maioria das leis ordinárias. Essa exigência reflete a relevância dos direitos humanos e busca assegurar que apenas aqueles tratados que realmente possuem apoio e importância sejam elevados ao nível constitucional. Com esse procedimento, os direitos humanos previstos no tratado ganham um status mais elevado, ficando no mesmo patamar das normas constitucionais e protegendo esses direitos contra possíveis alterações por meio de leis ordinárias. A segunda forma de ingresso dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil é por meio do rito ordinário de aprovação, que confere a esses tratados o status de norma supralegal. Nesse caso, o tratado é aprovado seguindo o procedimento normal de votação para leis ordinárias, sem necessidade de quórum qualificado. Embora esses tratados não recebam o mesmo status de emendas constitucionais, eles adquirem uma posição supralegal, ou seja, possuem hierarquia superior às leis ordinárias, mas inferior à Constituição Federal de 1988. Esse posicionamento garante que os tratados de direitos humanos sejam respeitados no ordenamento jurídico nacional, pois eles não podem ser contrariados por leis ordinárias. A diferença entre o status de emenda constitucional e o status supralegal é significativa. Enquanto os tratados incorporados como emendas constitucionais têm o mesmo nível hierárquico da Constituição Federal de 1988, os tratados supralegais não podem ser revogados ou modificados por leis ordinárias, mas permanecem abaixo da Constituição. Essa estrutura permite que o Brasil mantenha uma hierarquia de normas que protege os direitos humanos, sem comprometer a supremacia da Constituição, que continua a ser a norma fundamental do país. Para exemplificar a aplicação desses tratados, podemos considerar o Pacto de San José da Costa Rica, ou Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Esse tratado foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro com status supralegal, e suas disposições têm sido fundamentais para a proteção de direitos como o direito à vida, à liberdade e à integridade física e psicológica. Mesmo com status supralegal, o tratado garante que esses direitos não possam ser diminuídos ou desrespeitados por leis ordinárias, fortalecendo a proteção dos cidadãos. Outro exemplo importante é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que também foi incorporada ao ordenamento brasileiro. Esse tratado tem o objetivo de promover a igualdade racial e combater o racismo em todas as suas formas, obrigando o Brasil a adotar medidas que coíbam práticas discriminatórias. A posição supralegal dessa convenção reforça o compromisso do Brasil com a promoção da igualdade e com a luta contra a discriminação, o que tem implicações importantes para políticas públicas e legislação.
A incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos ao ordenamento jurídico brasileiro reflete o princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da Constituição Federal de 1988. Ao aderir a esses tratados, o Brasil reafirma seu compromisso com a comunidade internacional e com os direitos fundamentais, promovendo um sistema jurídico que coloca a proteção dos direitos humanos como uma de suas prioridades. Essa adesão contribui para o fortalecimento dos direitos fundamentais no país e para a consolidação de uma sociedade mais justa e igualitária. Contudo, a implementação efetiva desses tratados depende não apenas da sua incorporação formal ao ordenamento jurídico, mas também de uma série de ações práticas. Para que os direitos previstos nos tratados sejam realmente garantidos, é necessário que o Estado adote políticas públicas, promova a conscientização dos cidadãos e capacite os agentes públicos para que estejam aptos a respeitar e proteger esses direitos. Assim, a simples ratificação de um tratado não é suficiente. É preciso que haja um esforço contínuo para assegurar a proteção desses direitos na prática. A participação do Brasil em tratados internacionais de direitos humanos também fortalece o papel do país no cenário internacional, especialmente em temas relacionados à justiça e à promoção da paz. Ao adotar esses tratados, o Brasil compromete-se a respeitar normas de caráter universal, alinhando-se aos padrões internacionais de proteção dos direitos humanos. Esse compromisso fortalece a imagem do Brasil como um país que respeita a dignidade humana e contribui para a construção de uma sociedade global mais justa. Ainda, a adesão do Brasil aos tratados internacionais de direitos humanos permite que seus cidadãos recorram a instâncias internacionais de proteção de direitos, caso se sintam desprotegidos no âmbito nacional. Quando o Brasil adere a convenções internacionais, ele aceita a jurisdição de organismos como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que amplia as possibilidades de defesa dos direitos dos cidadãos brasileiros e reforça o controle sobre eventuais abusos de poder. A diferença entre o status de emenda constitucional e o status supralegal, além de relevante para a hierarquia normativa, também tem implicações para o controle de constitucionalidade no Brasil. Como os tratados de direitos humanos com status de emenda constitucional possuem o mesmo nível da Constituição, eles são imunes ao controle de constitucionalidade, enquanto os tratados supralegais podem ser questionados apenas em relação à sua compatibilidade com a Constituição Federal de 1988, mas não com leis ordinárias. A adoção de tratados internacionais de direitos humanos representa um avanço no processo de internacionalização dos direitos fundamentais. O Brasil, ao reconhecer a importância desses tratados, incorpora em seu ordenamento jurídico valores que transcendem fronteiras nacionais, consolidando um sistema de proteção mais amplo e eficaz para todos os seus cidadãos. Essa incorporação é uma medida que reafirma o compromisso do país com a proteção dos direitos humanos e com os princípios da justiça e da igualdade. Portanto, a presença dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro reforça o compromisso do país com a proteção dos direitos fundamentais, promovendo um sistema que coloca a dignidade humana no centro de suas prioridades. Essa incorporação representa um avanço na proteção dos direitos dos cidadãos e na promoção de uma sociedade mais justa, alinhada aos padrões internacionais de direitos humanos. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!